Samidana, chegamos ao meio do ano. Ao meio do ano e ao fim da semana? Pois é, normalmente o que acontece? Quando termina o ano, a gente faz aquele balanço e analisa. Faz aquelas promessas. Faz a promessa pro ano que se inicia. Nem Deus acredita mais que eu falo que vou trabalhar menos, vou cuidar da saúde, mas Deus eu acho que já... Vai malhar muito. É uma loucura isso. Mas aí o que acontece, Samidana? O quê? Nos investimentos não adianta a gente apenas olhar para todos os dados, as informações, as aplicações a cada ano. Tem que ser num tempo menor. Por isso, nós vamos, nesta metade do ano, fazer um balanço do que aconteceu nos primeiros 6 meses e também entender quais são as apostas para os 6 meses que se iniciam a partir de agora, certo? Exatamente. Cafeína especial do primeiro semestre fechado no mercado financeiro. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Muito bem, Doni. Já que é meio do ano, o canal ainda não tem 6 meses, porque a gente começou, acho que no meio de janeiro, ou mais pro final de janeiro, foi mais ou menos isso. Então, a Bolsa, a gente está fazendo até análise de quando a gente não existia, no YouTube, obviamente. Então, vai ser um programa muito... estilo Matrix. Sim. A gente vai tomar a pílula vermelha para tentar desvendar a realidade. Agora você que está aí nos assistindo, deixa a curtida, se inscreva no canal, o like, mande, porque você sabe que o algoritmo do YouTube é malandro. Ele gosta Se você disso. Não faz isso, ele joga a gente lá embaixo, a gente fica muito, muito triste. Então, isso é o que temos para hoje. Bom, Samidana, 6 meses antes da gente partir para os investimentos e nós vamos falar dos 15 principais investimentos do Brasil. Qual foi o desempenho de cada um deles? Vamos ver quais foram as melhores ações, as piores ações. Tem muita coisa no programa de hoje, mas nesse balanço eu quero antes saber como foram os seus primeiros 6 meses. Qual é o meu balanço foi muito... Eu tô com uma dor aqui que eu tô meio mal-humorado hoje, mas eu sempre tento fazer um programa no YouTube com alegria, usar o dia, às vezes dá certo, às vezes não, às vezes as pessoas me xingam muito, às vezes não. Muito serelepe. Mas a vida é assim. E o pessoal tá muito preocupado que você está com um laptop para você não pegar leptospirose. A piada péssima que mandaram. Então vamos lá, Doni. E você, como que é o balanço que você fez? Foi um primeiro semestre desafiador, Desafiador, Bom, mas veja só, e nós em menos de 6 meses passamos de zero inscritos infinito para mais de 125 mil inscritos. Já está até mais que isso já. Já, se colocássemos todos em um estádio, precisaríamos de 2 Morumbis, 2 Maracanãs ou mais. Por que a gente fica triste? Porque também a gente acha que pode chegar mais longe. A gente acha que pode sim ser o principal canal de economia e finanças do Brasil e talvez do mundo e talvez da galáxia, mas só conseguiremos isso com a sua ajuda. Estarão os OVNIs lá assistindo. Exatamente. Holografias de Samidana, né? Por que não? A tecnologia deve ser muito mais das avançada. piadas, por que não? Muito bem, Sammy Boy. Vamos então analisar os investimentos e o balanço e o que esperar daqui para frente. Começando pelo 15º investimento aqui na tela. 15º. A gente está indo do pior para o melhor colocado nos 6 primeiros meses do ano em termos de rentabilidade. E classes de ativos, né? A gente não está pegando... Por exemplo, aqui é setor imobiliário. Não quer dizer que todas... Isso é uma média, obviamente, ponderada lá é o índice. É isso, a gente estava falando exatamente disso. Do índice, né? Do setor imobiliário que consolida ali as empresas desse segmento. Uma queda de 29,7%, Sammy Boy, nos primeiros 6 meses. O setor imobiliário, obviamente, fica sofre muito. Primeiro, porque as lojas não estão abrindo por causa da pandemia. Isso, obviamente, mexe. Os investidores que vivem de aluguel falam, não vou comprar isso. Além disso, você vem um desemprego alto e aí uma piora. Aí o cara fala, bom, se eu não sei se eu vou estar empregado, talvez não seja uma boa hora de comprar imóvel. Então, dias difíceis para o setor, ainda que seja um setor que tem uma demanda, as pessoas comprar com a taxa de juros baixa, talvez morar de aluguel não seja mais uma boa estratégia, as pessoas vão querer comprar imóvel, claro que precisa ter fonte de financiamento, talvez alugar imóvel retorne mais do que a renda fixa, então é um setor aí que pode ter, aí por meio de fundos imobiliários, você pode também acessar esse setor. E a gente vai ter ainda fundos imobiliários aqui nessa lista, certo? Vamos dar uma olhada no 14º
colocado, Small Caps. Tivemos um programa especial sobre Sim. Small Caps aqui no Invest News. Se você não viu, vale a pena, corra lá. A gente está falando aqui de um recuo de 20,7%. E assim como foi mencionado naquele programa, o que acontece? Diferente das blue chips, das grandes empresas da Bolsa de Valores, as Small Caps, que são menores, elas tendem a se mexer com maior velocidade e maior volatilidade para cima e para baixo. Então, em um período de queda na renda variável, no mercado acionário, as small caps acabam caindo mais. Assim como na recuperação, elas tendem a subir mais rápido. Exatamente. Como o primeiro semestre foi um primeiro semestre de bolsa em queda, fechou em 17,8% de queda o Ibovespa nos 6 primeiros meses do ano, bom, as small caps caíram um pouco mais que isso, ficaram no 14º lugar, queda de quase 21%. Sami. Exatamente, isso é o que você falou, uma questão de risco e retorno. Elas oscilam mais, para cima e para baixo. Isso vale para quase tudo. Tinha muita gente que falava aquele fundo é bom, aquele outro fundo é bom. Bom, aí só olhavam quando a bolsa estava em alta. Quando a maré desce, Doni, vemos quem está pelado. Isso é uma dos ensinamentos que você me fez. Você falou, eu fui na praia de nudismo, você está contando para mim. E o que eu fazia? O que o Doni fazia? Esperava a maré baixar para ver quem estava precavido e quem não estava. Certo. Depois você conta se você foi naquelas praias que estava todo mundo pelado ou se era aquelas opcionais. Claro que não foi no Brasil, foi nas Maldivas, talvez, não sei. Ibiza. Ibiza que o pessoal tá... Muito bem, então quer dizer que você tem que olhar também risco. Esse é um exemplo de mais risco, maior oportunidade de ganho, obviamente, exposição maior a perdas. E é bom lembrar também, a gente está falando aqui do índice de small caps, mas se você gosta de investir em ações desse tipo, você pode usar, por exemplo, o ETF, que é o Small 11, que e aí replica exatamente este índice. Vamos lá, 13º lugar. Ações de dividendos. A gente está olhando aqui o índice que analisa justamente as empresas que são as maiores pagadoras de dividendos. Nos primeiros 6 meses do ano, o desempenho foi ruim dessas empresas, uma queda de 18,3%. Basicamente, todo mundo que é de renda variável, de bolsa, acabou apanhando nos primeiros 6 meses do ano. Né? Claro, você tem mais risco, ações de dividendos tem menos risco que small caps, mas aí tem também Tem empresas, né, que muita empresa elétrica, telecomunicações, setores mais regulados são mais previsíveis, mas sofreram como quase todo mundo na bolsa. E aí, eu estou até pegando aqui, se você gosta de investir em empresas desse setor, o nome do ETF que existe sim na bolsa não é IDIV, é um ETF na verdade inspirado no Samidana, né, que é Divo. Então é Divo 11, tá certo? Então, exatamente. O nosso galã Divo. Aqui do Invest News, você lembra do Divo 11, então tá falando aí das ações. IDIV, dividendos. Aí a gente já falou programa disso, tem a questão, gosto de dividendo, mas não é tão simples assim, porque quando o cara paga dividendo, o dinheiro está sendo da empresa, a empresa vale menos. Então não é tão evidente que ações que pagam dividendos têm uma performance melhor. Mas muita gente gosta, fala, tô ganhando aí. Acaba compondo o valor que recebe como dividendos com a remuneração. Ou tem uma impressão aí de renda fixa, mas no final o investidor, eu não recebi nada de dividendo, mas se a empresa é muito boa, ela vai subir muito, eu posso transformar esse dividendo que eu estou deixando de ganhar, vendendo e embolsando uma partezinha da posição. E tem um aspecto adicional nesse caso das empresas que pagam dividendos e estão contempladas aqui nesse índice, que é o seguinte elemento. Essas empresas são muitas vezes bem vistas porque complementam, faz parte da rentabilidade do investidor, o dividendo que paga. Tá certo? Sim. Se é um cenário de economia em recessão, de coronavírus, de queda nas vendas e tudo mais, o que as empresas vão fazer? Vão pagar menos dividendos. Se é que vão pagar. Então, aquelas empresas que são reconhecidas e são atraentes por serem boas pagadoras de dividendos, em um cenário, em uma conjuntura onde não há pagamento de dividendos ou ele é muito baixo, elas se tornam menos atraentes até do que a média do mercado, tá certo? Por isso, esse índice mostrou um recuo até mais significativo que o próprio Ibovespa. 12º lugar, número 12, a gente tem aqui então o Ibovespa. Muito próximo, tá falando, né? É muito próximo e... As ações mais negociadas da Bolsa, né? Sempre que a gente fala da B3, acaba se referindo de forma geral ao principal índice dela, que é o índice
índice Bovespa, queda de 17,8%. E muitas ações simultâneas, né? Porque penso que as empresas, assim, a elétricas, a própria Petrobras, empresas de setores regulados, geralmente são mais previsíveis em dividendos. Então, de certa forma, elas têm uma boa similaridade aqui. Então, muitas que têm peso aqui também são muito negociadas. Então, aí tem várias empresas aí que a empresa pode participar dos dois índices. É isso. E por que ele está aqui se é um índice? Pelo mesmo motivo das demais. É um índice que você pode comprar um ETF que segue ele. Então, quase todos esses índices têm ETF. Exato. E a gente, aliás, está fazendo um programa especial porque nós perguntamos e esta qualificada audiência nos respondeu. Quando fizemos o programa de ETF, a gente perguntou, você gostaria de saber a respeito de ETFs que seguem um mesmo índice? Qual que é a diferença? Como que eu vou escolher entre os 4 ETFs que seguem o Ibovespa? Qual é melhor, qual é pior? O que muda entre eles? Nós ouvimos o seu pedido, a sua opinião e estamos preparando um roteiro, estamos preparando um programa exatamente a respeito disso, tá certo? Então, tem vários ETFs lá na Bolsa que seguem o Ibovespa. Eles, se a gente analisar o índice, tiveram o 12º melhor desempenho no primeiro semestre, que foi um desempenho horroroso, mas numa conjuntura muito adversa. Vamos dar uma olhada no número 11. Fundos imobiliários é o índice FIX, é o IFIX. Queda de 12,2%. Qual que é a diferença desse e do 15º? A questão é que são empresas do setor imobiliário. Aqui são fundos imobiliários. E os fundos sofrem menos, e também tem uma oscilação menor, pelo seguinte, você faz o contrato lá, por exemplo, você criou um shopping, aí tem os lojistas, você faz o contrato, os lojistas têm que pagar, então tem uma proteção contratual. Claro, tem inadimplências, tem problemas, renegociação, até por isso caiu. Mas quando a gente vê empresas aí, estão mais ligadas ao apetite das pessoas por novos empreendimentos, por negócios ligados à construção. Então aqui sofreu mais menos. Então tem muita gente que fala assim, olha, fundo imobiliário tem menos risco, tem até um componente aí de renda fixa. Claro que tem um risco muito maior do que as aplicações tradicionais de renda fixa, CDBs, mas comparando com o índice é menor o risco. Aí é a mesma coisa que vale para tudo, menor chance de baixa, cai menos na baixa, mas também sobe menos, então vale aí olhar o perfil. Muito bem, vamos para o 10º lugar. Estamos avançando na nossa lista fundos de ações, classificação livre de acordo com a Ambima, uma queda de 11,9%. Então os fundos de ações em conjunto tiveram um desempenho melhor que o Ibovespa, Sami. Tiveram melhor que o Ibovespa, né? Claro que a grande questão aí é os investidores escolherem bons fundos, e aí pode até também pensar num programa sobre isso, porque tem gente que perdeu menos e perdeu mais, mas a questão é o risco. Será que eles foram menor porque o risco foi menor ou eles conseguem na alta ganhar mais e na baixa perder menos? Aí o cara é muito bom. A gente pode ver isso. Lembrando que fundos de ações, salvo engano, são 67% alocados em ações no mínimo. Então pode ser também que o cara deixou 1/3 lá em renda fixa e por isso que aconteceu isso. Tem que verificar e analisar, Doni. Muito bem. Quer dar uma googada aí para ver se é esse mesmo percentual ou não? Posso dar, porque o Google está aqui. Então vamos lá. Mínimo. Porque a cachola é grande, mas não cabe tudo, né? Vez ou outra a gente tem que consultar. Se tiver também a policiamento. Qualquer coisa a gente pega a Barça, que está ali atrás também. A gente pode pegar. Ó, segundo a comissão, os fundos de ações devem investir no mínimo 67% do patrimônio, então 67%. Eu estou gaga, mas não muito. Então dá por enquanto. Troféu joinha para você me dando. Se mas eu posso ser uma anta tão grande que não consegui nem pesquisar certo. Mas aí vai aparecer nos comentários. Vamos lá. Nono colocado. Olha, normalmente num semestre normal, num ano relativamente estável, a gente estaria falando dos 15 no azul, né? Por enquanto, o nono colocado ainda teve um desempenho negativo, tá? Foi um semestre muito atípico na história dos investimentos. Nono colocado, ações de varejo, seguindo esse índice aqui, uma queda de 10,9%. E em alguns casos, algumas empresas de varejo, e a gente fala de forma recorrente delas aqui no Invest News, algumas chegaram a atingir o seu maior valor de mercado na história, mesmo com as lojas, com as suas unidades físicas
fechadas. Então... É um semestre muita coisa estranha acontecendo. É um semestre que será estudado na posteridade. Exato. Que coisas estranhas acontecem, quem sabe vai entrar... Como que é aquela série do Netflix? Que é Stranger Things? Não, essa eu não vi, que é meio de adolescente. João, qual é aquela lá aqui? Black Mirror. Black Mirror. Que pode ser, porque muitas coisas estranhas acontecendo. Agora, de novo, índice são média e dentro desse índice você tem empresas que bateram recorde de valor de mercado, como é o caso da Magazine Luiza, Sim. e empresas aí que desabaram. Então, de novo, né, o índice você põe uma média e aí você pode ver erradamente, a não ser que você compre o índice. Fala, não, eu quero comprar o índice. Aí isso faz muito sentido. Porque você sabe, Doni, se você tiver com a cabeça com o forno ligado a 300 graus certo. E o pé no congelador a muitos graus, na média você pode estar com uma temperatura de 37 graus. Na prática? Na prática você está morto. Então, muito cuidado com isso. Com a média, é isso aí. E, basicamente, dessas empresas... E tem mais baixaria, porque, na média, cada ser humano tem um testículo e um seio. Já pensou nisso? Na média também. Então, o ser humano médio tem um testículo e um seio. Essa é uma questão da média. Eu explico assim para os meus queridos alunos. Muito bem. Essa aula eu faltei. Eu já fui aluno de Samidana. Mas não de graduação, você era mestrado. Mestrado eu já não preciso dar esses exemplos. Piadinhas. Dessas empresas aqui, eu acho que é interessante analisar também que, evidentemente, dentro do varejo existem várias companhias e muitas apanharam. Tanto é que o índice ficou negativo em 10,9% nos primeiros 6 meses do ano. Então, muitas empresas desse setor, muitos comércios, não conseguiram reagir e sim apanharam mais que gato em desenho nesse primeiro período do ano. Agora, o índice caiu menos do que a média da Bolsa, menos do que o Ibovespa, né? Mais do que a média da Bolsa, menos do que o Ibovespa. Por quê? Porque neste conjunto, neste grupo, também estão algumas empresas que conseguiram, de forma flexível e ágil, se reposicionar e tirar proveito das vendas online. Conseguiram fazer a sua operação render através do comércio eletrônico. Então é por isso que o desempenho foi melhor do que o do Ibovespa. Vamos para o 8º lugar. Finalmente chegamos a um número azul, Samidana. Fundos multimercado, classificação livre, tiveram um resultado de 0,99% nos 6 primeiros meses do ano. Isso acontece muito porque a maior parte, historicamente, dos multimercados estão lá na renda fixa. Então acontece isso. E também, quem estava no pré da renda fixa, como a renda fixa caiu, dependendo, obviamente, do que a gente chama do prazo médio, também traduzido como duration ou duração, ganhou muito. Então pode ser uma combinação. Perdi em bolsa, ganhei nos outros, como eu tinha mais nos outros, ficou ligeiramente positivo. Claro que não é uma taxa que chama atenção, né? Ah, que taxa, mas quando todo mundo perde, você não perde, você fica feliz. É isso. 7º lugar. Temos o 7º, fundos de renda fixa, 1,06%. Então, normalmente, fundos de ações da categoria de fundos tem o maior risco, depois fundos multimercado e depois fundos de renda fixa. E aqui, os fundos de menor risco foram os que tiveram o melhor desempenho, porque o risco está associado à volatilidade, né? Em um cenário volátil e um cenário negativo para a renda variável, quem tem uma grande parcela, ou uma média parcela, ou uma pequena parcela alocada em ações, acaba sofrendo também. Então, renda fixa teve um desempenho de 1,06% esses fundos, sabe? Exatamente, é o que você falou. Ele tem... O multimercado se parece muito com renda fixa pelo perfil que os gestores fazem. Né, isso histórico, talvez mude, porque agora as taxas estão muito baixas. Aqui você teve mudanças na curva de juros, a gente já falou disso, quando cai os juros, o cara que está no pré-fixado ganha, quando sobe os juros, o cara perde, mas não é subir simplesmente, é subir em relação ao esperado e cair em relação ao esperado, então não é a coisa mais simples que tem. Mas dito isso, Doni, a gente tem aí os fundos de renda fixa aí, que é praticamente igual, né? Porque o outro foi 0,99 e 1,06, a gente está falando de 0,07 ponto percentual. Muito bem. E tem uma diferença no que o gestor pode alocar do fundo em renda variável, por exemplo, né? O fundo de renda fixa, o limite é muito mais rigoroso. Eu nem sei se ele pode, eu acho que eu nem sei se ele pode alocar nesse fundo. O multimercado tem mais liberdade, mas geralmente... Mas o comportamento do gestor é que se aproxima. Isso até por quê? Porque o benchmark, o indicador que o investidor
olha para comparar o fundo, e que é padrão no mercado inteiro, o benchmark dos fundos de renda fixa é o CDI. O benchmark dos fundos de multimercado também é o CDI. Sim. Né? O benchmark dos fundos de ações é o Ibovespa. Então, veja só, você tem o fundo multimercado seguindo um indicador que é atrelado à renda fixa. Mas então, se ele for um pouco melhor que esse indicador, pô, já... Mas tem fundo de ações que o benchmark é o CDI, que não faz sentido nenhum. Aí, quando a bolsa vai bem, ele fala, ó, o CDI tentando e ele te garfa, em algumas vezes, a taxa de performance, que não é pequena, é 20%. Então, imagina agora, com a Selic em 2,25, tá indo para 2, se dá 20 de porrada, ele fala assim, ganhei 20 na bolsa, tira 2, dá 18, dá minha administração aqui mais 3,5. É complicado, seu dono. Tem que ficar de olho. Eu adoro essas contas de cabeça. Tá tudo errado, as contas eu invento tudo, mas o importante é você acompanhar. É um improviso maravilhoso, né? Se ele rende 97, tira 3, soma 3, no vai final, 1, beleza. Sobrou quanto? E aí, cri, que o editor coloca. E a receita de hoje é cri. Amendoim com açúcar. Sexto lugar, vamos lá. Tesouro Direto, rendimento de 1,12% nos 6 primeiros meses do ano. Existem vários títulos lá no Tesouro Direto. Aqui eu tô achando que é o Tesouro Selic, eu tô achando. Tesouro Selic, então o cara ficou na Selic, ficou lá quieto, tranquilo, ficou lá suave na nave, de boa na lagoa. Tranquilo. O que ele fez? Deixou onde? lá. Na Selic ganha pouco, mas ganhou 1,12, então a gente está falando aí de uma taxa. Agora, por que os fundos de renda fixa, mesmo se fizerem isso, tende a ser pior? Porque a taxa de administração média é maior. Aqui no Tesouro Direto, lembrando que a Isinvest é a maior, que tem custódia aí do Tesouro, e não cobra taxa de corretagem. Então o cara vai pagar 0,25 ao ano de taxa de custódia e imposto de renda. Então, acaba ganhando aqui, mas eu tenho a impressão que esse é o número bruto. Então, não é o número líquido, o do fundo é o líquido. Mesmo assim, tende a ser maior. Vamos lá, quinto colocado na nossa lista, fundos DI, 1,17%. Sam. Quer comentar? Os fundos DI, eles estão ligados ao CDI, que por sua vez estão ligados ao Selic. Qual que é o problema? Taxa de administração, que ainda é muito alta, porque antes a taxa de juros no Brasil era 20, 40. Aí você punha 2 lá de taxa, 3 de taxa, ninguém percebia. Agora, se colocar 2 de taxa, não sobra nada. Então, é uma indústria que deve estar gerando novos fundos. Cuidado aí se você tem um fundo antigo que pode ter uma taxa muito alta, basicamente atrelado ao CDI, que deu mais ou menos isso. Então, aqui deve ser um pouquinho menos aí que 100% do CDI. Muito bem. Vamos para o próximo. Olha que vergonha. Poupança. Quarto lugar, quem diria, hein? É a preferência nacional. Não, mas olha que inusitada poupança aparecendo nessa colocação. CDI, tenho dado aqui, deu 1,75 no ano. Deu 1,75. Deu 1,75. Mas então é você vê que a taxa de 1,75. administração e etc. pesou E também tem imposto. aqueles fundos. E também tem imposto. Também tem imposto. E 1,38 para a poupança? 1,38 para a poupança paga 70%, né? A gente até já falou aqui, a poupança continuará ganhando de 100% CDI. Eles investem em coisa melhor que 100%, mas que 100% de CDI para prazo de 6 meses. Por quê? Porque o imposto é decrescente. Então, fazendo as contas. Poupança, que é um negócio muito seguro, quando todo mundo vai mal, a poupança não é tão ruim. Mas você poderia ter o mesmo risco que a poupança ganhando mais. E aí que tem que ficar esperto. Muito bem, vamos para o terceiro lugar. CDBs, olha lá. CDBs, foi só falar, Samir. Foi só em falar. CDBs, isso é a média, né? Tem aqueles que pagam muito melhor mais, que a média, tá certo? tem... Porque existe CDB péssimo, 0,85, 0,90% CDI, é um horror. Horror. Aí, Tem de 70, 75, aí vai dar muito pior que a poupança. Mas, neste caso, na média, 1,67. Então, você vê que os CDBs já foram melhores que a poupança e tudo mais, né? Ontem mesmo, veio o Anderson lá da Isinvest lá no Pânico, e ele falou o seguinte, falou de um CDB que a gente está vendendo até hoje, sexta-feira, por R$100 o valor mínimo, que paga 12% ao ano. 12% ao ano, então vale a pena você dar uma olhada, tem risco, então ponha sempre um valor que com os juros não ultrapasse 250 mil, que é o valor
assegurado pelo Fundo Garantidor de Crédito, 250 mil por CPF ou por instituição, e no geral não pode passar de 1 milhão. Segundo lugar na nossa lista, olha só, aí é um salto, hein? A gente passou de um dígito para 35% de alta. O dólar não é exatamente um investimento, é uma moeda, mas dado que é uma moeda importante que está presente em todos os panoramas e listas e rankings ligados a investimentos, colocamos aqui também. Então, o dólar teve essa alta muito expressiva. Foi um primeiro semestre atípico. O que acontece? Dólar acaba se beneficiando daquele movimento de flight to quality, de voo para a qualidade dos investidores no mundo inteiro. Então, moedas fortes acabam se valorizando em relação às outras moedas de países emergentes, por exemplo. Mas tem que pensar também o quê? Que o real se desvalorizou mais que as outras moedas. Também, então, verdade. Então a gente tem algumas dúvidas em uma insegurança política, a gente não sabe se as reformas vão voltar, a que preço vai voltar a reforma, já a nossa dívida em relação ao PIB estava na casa de 70%, foi para 100% do PIB, dívida dividida por PIB. Isso preocupa, então muita gente mandou bala, saiu daqui e foi ajudar, de certa forma, pela baixa taxa. Porque o cara falava assim, os Estados Unidos pagava 2 antigamente, o Brasil pagava 16, 14 a mais. Agora os Estados Unidos paga 0 e a gente paga 2. Aí tira a inflação, desconta a inflação, a diferença de inflação dos dois países, não sobra quase nada. Então, também muita gente falou, não compensa ficar no Brasil pelo risco que ele tem. Pé na tábua, o dólar foi para a casa do chapéu. Do chapéu, muito bem. E por ser o primeiro colocado, a gente vai ter holografia, vai ter um negócio. Deixa eu tirar aqui os nossos equipamentos. Se enquadre nesse ângulo. Neste ângulo, vamos ver se é possível. Tire a mão da mesa, porque a mesa será usada. Vamos ver quem foi o primeiro colocado. Olha só, que beleza. Se tudo tiver dado certo, Samidana, a gente está vendo aqui à nossa frente o quê? O ouro. O ouro. E quanto rendeu o ouro? Mais de 52% no primeiro semestre. Você sabe que quando tudo vai bem, o ouro vai mal. Quando tudo vai mal, o ouro vai bem. Então isso é um pouco o que aconteceu. Porém, Doni, o ouro é cotado em dólar. Então tem a valorização do ouro em dólar. Quando ele transfere para reais, tem a valorização também do dólar em relação aos reais. Então, foi aí uma porrada dupla no flight to quality, como o Doni gosta de falar. Muito bem. Pode voltar para lá que eu posso voltar mais de estudante com vai para lá, vai para lá. Silvio Santos gosta muito de mandar para lá. E agora, fazendo o balanço desses 15 tipos de investimentos, indicadores setoriais, olhando para frente, os próximos 6 meses, agora sim, que beleza, os 15 aqui perfilados. Para os próximos 6 meses, o que você acha que pode ser mais interessante? Qual que você quer destacar como alternativa? Eu gosto muito das combinações de bons CDBs, aí pagando aí esses 12%, sei lá, a bela de uma taxa, combinando aí com ETFs. Então o que eu faria? Pego o ETF do Ibovespa, pego o ETF lá dos Estados Unidos, que é do S&P 500, dos 500 maiores empresas, aí você também já está vinculado ao dólar, aí mais de um, mais de outro, depende do seu perfil. Então eu iria mais ou menos nessa, assim. Então quer dizer, ouro eu não iria, poupança jamais, tesouro direto eu acho que tem substitutos melhores de renda fixa, aí eu estou falando de investimento, não é reserva de emergência, porque aí é outro papo. Fundos, eu acho que ainda esperaria um pouco, estão ajustando as taxas de administração, então eu iria aí nos ETFs. ETFs, tanto aqui como lá fora. E você, Doni, quais são suas apostas? Tem um elemento que é interessante de analisar, que é o seguinte: o que vai acontecer no segundo semestre? É claro, ninguém sabe, ninguém tem pelota de cristal, tá certo? Então, as decisões de investimento têm que ser feitas também com base nas projeções, nas expectativas que você tem com relação ao futuro da economia no Brasil e no mundo. Primeiro semestre foi muito adverso, muito negativo, era completamente imprevisível tudo o que aconteceu. E daqui para frente? Bom, existe o risco, por exemplo, de uma segunda onda de coronavírus. Se isso de fato se concretizar, se consolidar, vier a acontecer, bom, aí é um desastre global. Isso vai reverter qualquer tendência de recuperação a curto ou médio prazo. Digamos que não venha isso. Digamos que a situação continue gradualmente melhorando, como está melhorando já nas últimas várias semanas, e é o que está sendo refletido nos índices de bolsa, por exemplo. Bom, nessa conjuntura, nesse cenário, a expectativa é de um segundo semestre em melhora gradual.
Havendo essa melhora, a expectativa também qual é? A de que os indicadores e os investimentos de renda variável se recuperem. Neste sentido, essa é a minha análise, é o que eu acredito que vai acontecer, é o que eu faço com os meus investimentos e o meu patrimônio também. Eu tenho uma alocação hoje muito grande em renda variável, em bolsa. Né? Porque o dono é conservador, como você já sabe, até a meia-noite, depois ele é vida louca. As pessoas das maiores boates de São Paulo, do mundo, sabem disso. Agora não mais. Mas, então, se for assim. O rei da noite. Falar, claro que tem que analisar perfil, horizonte e tudo mais. Mas se fosse para alguma pessoa iniciante e tudo mais, bom. Vai devagar. Vai devagar. É claro, eu também não tenho investimento em ouro, em dólar. Eu acho que é algo que acontece uma alta expressiva apenas em cenários muito imprevisíveis. Tá certo? Então. Não dá para você apostar no imprevisível. No longo prazo você tende a dançar. Né? Exatamente. Então, eu iria nos outros investimentos. Um pouco em CDBs, um pouco em tesouro direto para ter ali a sua liquidez, alguma coisinha em fundos, quiser um pouco de fundo multimercado. E a minha alocação está concentrada nas diversas categorias aqui, principalmente bolsa. A gente pode pegar Ibovespa, small caps também, eu gosto bastante, né? Varejo, algumas coisas, ações de bancos, eu acho que tem uma expectativa positiva também. Então, aqui a gente está falando do universo de renda variável. Então, a minha aposta para o segundo semestre é de que este grupo tenha um melhor desempenho do que este grupo, quando nós fizermos este mesmo programa lá no fim do ano ou no início de 2021. Né? Porque tem que fechar o ano. Tem que fechar o ano. Bom, já que a gente está falando de bolsa, vamos colocar, a gente tem mais 2 balanços do semestre aqui. Aqui as 10 melhores ações nesses primeiros 6 meses de 2020. Na ponta, melhor ação, melhor desempenho na B3 foi da B2W, código BTOW3, uma alta de 72%. Na sequência, Magazine Luiza, que nós mencionamos, varejo, 50%. Né? Varejo, os 2 grupos, e B2W, varejo especificamente online. Sim. Magazine Luiza, varejo que teve um ótimo desempenho online nessa diversidade. E aí depois VEG, Via Varejo, mais uma varejista com 37% VEG de máquinas, né? Exato, 48%. E aí a gente tem as outras empresas... Destaque aí para a B3, que triplicou o número de investidores, pessoas físicas na Bolsa. Então a bolsa mesmo é negociada na bolsa dela, então você pode comprar, fazer parte, ser um sócio da própria bolsa, B3 aí 30%. E aí depois Marfrig, Lojas Americanas, Klabin, TOTUS e Vale completa exportadores, né? Exportadores, Marfrig e Vale para... Você beneficiando um pouco de dólar alto nesse caso. E temos as 10 piores, os maiores fiascos da B3 até agora. Pior desempenho. Falamos dela. IRB, fizemos um programa especial, né? Teve tudo, teve de tudo. Teve de tudo no IRB. Azul, Embraer, CVC, Gol estão aqui também entre as 10 piores. Um desempenho associado, evidentemente, ao coronavírus, que acabou colocando um balde de gelo em todo o segmento aéreo e aquele que depende de turismo, de deslocamento aéreo, de pessoas. Né? Até comentei que a Airbus demitiu 15 mil pessoas e tem aí notícia, eu vi hoje, né? A Itapemirim, né? vai começar, não sei se eles acharam agora, tá barato para comprar avião. Compra um avião, porque deve estar um monte de avião sobrando. Também vale a pena falar, né? BR Malls ligados a shopping aí, perdendo. Mas foram os destaques, assim, previsível o setor de turismo. IRB teve muito caso particular, teve fraude, né? Suspeita de fraude, balanços que não batiam, um verdadeiro filme. E se você tem interesse em saber mais a respeito de IRB, temos um programa exclusivo. Se você quiser saber mais a respeito de aéreas, fizemos um programa especial. Sim. Se você quiser saber mais a respeito do que aqui? De bancos a gente já fez. De bancos fizemos também. Tem muita coisa para fazer. Muita coisa legal vem pela frente, Dori. Muitos projetos. Muitas coisas. Você gosta dos seus projetos. É isso. Muito bem. Chega, né? Ou você quer falar o que aconteceu? Acho que é bom. É bom? Vamos dar um giro de notícias, mas como eu já falei muito, vou ficar calado e vou ouvir sabiamente. Então vamos fazer um giro de notícias. Pode rodar. A Universidade Federal de Santa Catarina anunciou que partículas do novo coronavírus foram descobertas em 2 amostras de esgoto coletadas em Florianópolis em novembro de 2019. Até o momento, essa é a amostra mais antiga do vírus encontrada nas Américas. No Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha autorizou a reabertura total do comércio e a volta das aulas presenciais.
A flexibilização acontece de forma gradual e vale para restaurantes, bares, salões de beleza e academias. A gigante COFCO International, maior processadora de alimentos da China e uma das maiores compradoras de soja do mundo, passará a rastrear toda a soja vinda do Cerrado brasileiro até 2023. O objetivo é evitar a aquisição de soja proveniente de áreas desmatadas. O governo português abriu a carteira e liberou mais de €1 bilhão para salvar a TAP, a maior companhia aérea do país. Quem não se saiu bem nessa história foi a Azul. A empresa brasileira tem participação indireta na TAP e, a pedido do governo português, não poderá converter títulos em ações. Esse é mais um impacto negativo no balanço da Azul, que já tinha publicado perdas de quase R$620 milhões no primeiro trimestre. E apesar da crise mundial de aviação, a empresa de transporte rodoviário Itapemirim continua planejando a criação de uma nova companhia aérea brasileira. O contrato de leasing dos primeiros aviões deve ser assinado ainda neste mês. A Itapemirim planeja iniciar as operações aéreas no primeiro trimestre de 2021 e pretende até ter classe executiva e serviço de bordo de ponta. Samidana, você que é um adorador dos spoilers, já comentou, já fez um pitaco já prévio. Estraguei o giro de A notícias. surpresinha que a gente tinha. Não sabia. Serviço padrão Varig no ano de 2021. Ah, tá super, vai dar super certo. Não, Itapemirim, você sabe que eu ia muito... Vai que dá, pô. Eu usava semanalmente, que eu fazia mestrado no Rio de Janeiro e voltava semanalmente para São Paulo no Itapemirim. Obviamente, eu desejo muito sucesso. Acho que tem público, a questão é o preço, né? Todo mundo quer serviço executivo. Sam é muito exigente. Eu sou. Nem se lembra o que é uma classe econômica, né? Uma classe operária. Não, quando eu puder comprar o meu avião, ainda não estou podendo, vai ser padrão Varig. Mas já está acostumando muito mal o pequeno Samidana. O senhor Pililico já viajou eu fico um pouco com vergonha. Um pouco constrangido. Porque você tem um monte de gente apertada atrás e vem uma criança de 2 anos, de 3 anos na classe executiva. Porém, não deixam o que eu gostaria de fazer, que é eu ir na classe executiva e deixar a criança atrás. Então, enquanto não puder fazer isso, ele vai lá do meu lado da classe executiva. Vou fazer um caderninho, porque ele já está me devendo muito dinheiro, para quando ele ficar mais velho poder me pagar de volta. Um asilo de luxo. O senhor Pililico está me devendo uma boa grana, hein, Pililico? Vamos começar a trabalhar daqui a pouco. Vamos embora. Chega. Likes, compartilhe, inscreva-se. Comentários, é isso. Tchau. Tchau, obrigado.